Estamos chegando para mais um Bem Viver, o programa que leva para você a proposta de uma vida mais saudável, com alimento de qualidade, produzido de forma justa, com respeito à natureza. Você vai conhecer iniciativas de agroecologia que fazem a diferença pelo Brasil, vai saber como aproveitar melhor a sua comida, tem receita, tem informações sobre saúde e cultura também. Vou te mostrar então um pouquinho do que você vai ver hoje. No Momento Agroecológico, você vai conhecer os abacateiros do assentamento Ele Vive, em Londrina, no Paraná. Chimarrão ou tereré? De um jeito ou de outro, você vai ver que a erva mate cria vínculos entre as pessoas e ainda faz bem à saúde. No Comida de Verdade, a Letícia Massula vai trazer uma receita de batata doce que é típica do Japão. Nós vamos aproveitar o Dia de Proteção às Florestas para falar das políticas ambientais brasileiras no quadro de entrevista. E ainda tem dica de saúde e cultura, não sai daí não, vem com a gente que o Bem Viver tá só começando. A gente começa com um momento agroecológico. Vamos falar de uma fruta que já foi considerada uma vilã da alimentação saudável por ser muito gordurosa. É o abacate, acredita? Pois é, mas hoje já se sabe que na verdade é o contrário. O abacate tem gordura sim, mas elas são benéficas para a saúde. Ele pode inclusive diminuir o colesterol ruim, além de ser muito nutritivo. Bom, em Londrina, no Paraná, o acampamento Ele Vive tem 7.000 hectares, onde os abacateiros se multiplicam cada vez mais. Além dos ganhos econômicos para os trabalhadores, a produção também movimenta uma rede de solidariedade. Constituído há 11 anos, o assentamento Ele Vive, em Londrina, no Paraná, tem ajudado a escrever a história de dezenas de trabalhadores do campo. E esse processo ocorre feito com a ajuda de uma fruta bem saborosa. O cultivo do abacate na região, além de ser um importante incremento na economia, também ajuda na área social. O fruto produzido no assentamento é fundamental para diversificar a produção naquela região do estado. A frutífera aqui do município de Londrina, 80% dela vem de outros territórios, de fora, né? E aqui tem uma capacidade muito grande de produzir, né? Então é com essa intenção também que nós criamos esse grupo que comércio tem para nós conseguir vender, né? No ano passado foram plantados cerca de 1.200 pés de abacates de diferentes espécies e seguindo todos os procedimentos agroecológicos. Para isso, os trabalhadores contaram com o apoio de cooperativas e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. O projeto aproveita a expansão do consumo de abacate no Brasil. É uma fruta que tem um potencial interessante, porque tem sido reconhecido o potencial de nutrição dele, né? Então, um fruto bastante equilibrado em termos de gorduras saudáveis e poucos carboidratos, né? Então, está na moda comer pouco carboidrato, o pessoal tem comido muito abacate. O mercado interno brasileiro tem crescido, a gente tem aprendido a comer não só abacate doce, como era a tradição há alguns anos atrás, mas aprendendo a comer abacate salgado também, né? Como salada, enfim, influências da culinária mexicana, principalmente. O que não falta no assentamento é força e trabalho para fazer render essa produção de abacate. O IDR, por exemplo, traz apenas a orientação técnica do plantio. A gente tem orientado os agricultores a plantar diversas variedades de abacate aqui para ter colheita de abacate o ano inteiro. Então, a gente tem trabalhado principalmente com as variedades Giada, Quintal e Margarida, né? E o abacate rasca, aquele abacate pequenininho que a gente chama de avocado, né? Que é um abacate padrão exportação, que é o que se conhece no mundo inteiro. Essas outras variedades de abacate são mais tradicionais aqui no Brasil. E plantando diversas variedades, o agricultor tem a condição de ter abacate colhendo o ano inteiro. Abacate é versátil mesmo, né? E eu descobri recentemente que não são todos iguais. Por exemplo, para fazer guacamole, precisa ser o avocado, que é diferente daquele abacate maior que a gente usa para fazer vitamina, né? Que ele é mais adocicado. O avocado, ele é pequenininho, ele tem aquela casca mais enrugada e fica bem marronzinha quando ele está maduro e ele tem um sabor muito neutro. Então fica bom para fazer salada e para fazer aquela pasta para comer com torrada, com ovo, com geminha mole, fica ótimo. Então deixa aí informação para quem como eu não fazia ideia disso.
Existem alimentos que, além de cumprirem a função de nutrir, de fortalecer o corpo, eles também são parte de identidades culturais. Esse é o caso da erva mate, que é tão presente e importante para os povos do sul do Brasil, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, seja como chimarrão ou tereré. Tomar o mate é quase um ritual que pode ser feito sozinho, num momento de relaxamento, de contemplação ou em grupo para fortalecer ou fazer novas amizades. Vamos conferir no Alimenta Saúde. Seja preparada como chimarrão ou tereré, a erva mate é um alimento que diz muito sobre a nossa identidade cultural. O seu consumo já era feito pelos povos originários e atravessa gerações. Às vezes da origem, né, do nosso povo, que não é só a origem europeia, né, que a gente tem também povos originários aqui, e resgatar essa memória também é uma coisa importante, né? Atualmente, o sabor forte e inconfundível da erva mate é degustado em diversos estados do Brasil. A relação com a erva mate é desde criança, né, que eu fui, como a maior parte dos brasileiros, saíram de uma região, né? Eu fui com meus pais para a região do oeste do Paraná, onde foi colonizada por muitos imigrantes gaúchos, né? E que tinham o hábito de tomar o chimarrão. Hoje, além de ter a bebida sempre em mãos, Claudinei também faz o cultivo sustentável da erva mate em Prudentópolis, uma das regiões mais preservadas do interior do estado do Paraná. Eu iniciei o meu cultivo aqui na área há 4 anos, né? Eu tenho erva mate com 3 anos de idade, com 2, com 1 ano, e agora esse ano que eu continuo plantando a erva mate, né? Claro, tem o lado comercial, né, que envolve todo esse conjunto, né, o projeto, mas para mim isso aqui é uma terapia, né? É uma questão de espiritualidade mesmo, né? Envolvendo o plantio e depois o consumo do produto da erva mate, né? Que é o chimarrão, né? E mais do que um hábito cultural e resgate de nossas origens, a infusão de erva mate faz bem para a saúde. Repleta de nutrientes, entre eles as vitaminas C e B1, estudos indicam que a bebida pode auxiliar na redução do colesterol, além de outros benefícios. Tem cálcio e magnésio também, que são importantes para movimento muscular, para ossos, para várias funções do nosso corpo, né? Então, ele é um alimento estimulante e ele também ajuda a digestão. Muita gente toma ele pela manhã ou depois do almoço ou no final da tarde. Quem gosta de chimarrão tá sempre com a erva na mão, né? Com a cuia na mão, né? Compartilhar uma curiosidade. Se você estiver numa roda compartilhando um mate, na hora de passar a cuia, evita falar obrigada, a não ser que você queira parar de tomar, porque as pessoas vão entender que você não quer mais e aí vão parar de passar a cuia para você. Então, se estiver numa roda, quiser continuar tomando, só passa para frente e aproveita. Vamos chamar a Letícia Massula, cozinheira do quadro Comida de Verdade. O que será que ela tem pra gente hoje? Vou adiantar, é um lanche japonês típico feito com batata doce. Ela aprendeu com uma cozinheira especialista em culinária japonesa e vai mostrar tudo para você agora. Oi pessoal, a receita de hoje é especial e eu aprendi com uma cozinheira que eu gosto muito, a Marisa Ono. É essa batata doce caramelada no shoyu. Fácil de fazer e deliciosa. Acompanhe aí para ver. Essa receita no Japão é chamada de Daigaku Imo, batata de estudante. E apesar do salgadinho do shoyu, a Marisa ensina que ela é servida como sobremesa, em geral merenda da tarde, vendida em portinhas perto das escolas. Por isso que a gente chama ela de batata de estudante. Desde que eu aprendi a fazer, eu tô viciada. E além de fazer assim, tradicional, só com gergelim, eu também faço com um pouco de cebolinha verde e pimenta, para quem prefere uma versão para acompanhar comida salgada. Para a receita de hoje, você vai precisar de batata doce com casca, cortada de viés, sal,
óleo de fritura, shoyu, mirim, que é um licor doce japonês, açúcar, gergelim para finalizar. E se quiser, como eu, inovar na receita, cebolinha verde laminada, pimenta seca. Corte a batata doce com casca em pedaços de viés para ficar com mais pontas crocantes. Mergulhe os pedaços de batata em água com sal para que não escureçam e também para o sal acentuar o sabor da batata doce. Então, olha, a primeira coisa, né, a gente vai escorrer aqui a batata doce. Gente, eu sempre frito a batata doce no óleo frio. Essa é uma dica da minha avó. O que acontece? À medida que o óleo esquenta, a batata vai cozinhar, vai ficar macia e depois que ele estiver quente, ela vai fritar e ficar crocante. É essa a dica. Cortando a batata doce assim, de viés, com várias pontinhas, ela vai ter mais pontos crocantes. Essa é uma dica muito importante da Marisa Ono, que me ensinou essa receita. Mirim é esse licor japonês adocicado que a gente usa em várias receitas. Se você não tiver na sua casa, não tem problema, pode substituir por água. Olha só, a batata doce já está fritando. Então, à medida que esquentou, ela já cozinhou no meio e agora ela está terminando de fritar. Ela vai ficar crocante e macia como a gente quer. E a minha batata doce já está quase no ponto. Olha que douradinha, que linda que ela tá. Ó, tá bem frita, né? Tá macia. Coloquei aqui a minha segunda panela e eu vou fazer o caramelo. Então eu vou colocar açúcar, estou usando aqui um mascavo orgânico, o saquê mirim, que eu já disse que quem não tiver em casa pode substituir por água, e o shoyu. Vou misturar aqui bem, vou deixar ferver até virar um caramelo. Olha, caramelo já tá chegando aqui no ponto, virou caramelo. Eu agora vou colocar a batata doce para finalizar a receita, tá? Pessoal, só isso, vou apagar. Olha, todos os pedaços de batata estão bem caramelizados. Vai ficar adocicado, mas também com o salgadinho do shoyu. E é essa a graça. Esse docinho com fundozinho de salgado. Tá tudo perfeito. Como eu disse, são duas maneiras de servir essa batata doce, né? A maneira tradicional, que é como a Marisa ensina, que é só essa batata com um pouquinho de gergelim em cima. E eu, que gosto muito de pimenta, fiz uma versão mais salgada, que eu vou colocar um pouco de cebolinha verde e pimenta seca. Você escolhe na sua casa, ou come assim, ou com a pimenta. Se você comer desse jeito, pode servir até com sorvete. É uma sobremesa típica japonesa. Se fizer de outra maneira, serve como acompanhamento. Essa aqui, ó, a primeira versão só com um pouquinho de gergelim. A segunda versão eu vou colocar o gergelim, vou colocar cebolinha verde e um pouquinho de pimenta em pó. Como eu já disse, a versão original é essa daqui, só com gergelim, sem cebolinha e sem pimenta. Mas a melhor dica da receita de hoje é seguir a Marisa Ono no canal dela do YouTube e nas redes sociais. Só receita massa. É isso, se fizer em casa, já sabe, passa aqui para contar o que achou. Vou deixar na tela aí as redes sociais da Marisa Ono, porque se a Letícia gosta, com certeza é coisa boa, com certeza vale a pena conferir. Letícia, beijão, obrigada como sempre e até a próxima.
17 de julho é dia de proteção às florestas e do protetor ambiental no Brasil. Um dia muito importante para lembrar da luta dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e ribeirinhas, que estão constantemente enfrentando grandes corporações, contrabandistas e a degradação das florestas diante do avanço do agronegócio. Por isso, nosso quadro de entrevista hoje vai falar sobre as políticas ambientais brasileiras. A convidada é a Adriana Ramos, assessora do Instituto Socioambiental. Lamentavelmente, não temos nada a comemorar em relação à proteção de florestas em 2021. O Brasil vive o pior momento para a proteção das florestas brasileiras, eu acho que da nossa história. Nós não temos, na verdade, políticas ambientais em curso no Brasil, né? Praticamente todo o arcabouço institucional que havia sido montado de programas e iniciativas para a proteção de florestas, eles foram desmobilizados nos últimos 2 anos. Toda a agenda do Ministério do Meio Ambiente está totalmente focada apenas na questão dos chamados pagamentos por serviços ambientais. Então, lamentavelmente, a gente teve uma situação de desmonte e a política do Brasil hoje ela é uma política antiambiental. O total desmonte das estruturas de fiscalização e controle, inclusive de todo o sistema de cobrança de multas, né, que já não era o ideal no Brasil, mas que foi totalmente paralisado. Nós tivemos o desmonte dos conselhos, de todo o sistema de participação social, que era um elemento fundamental da política ambiental brasileira, né? E uma militarização, por exemplo, dos órgãos ambientais, em especial do órgão que cuida das unidades de conservação federais, que é o Instituto Chico Mendes. Então, uma mudança muito significativa da forma de lidar com essas políticas. Além disso, o governo está fomentando mudanças na legislação que o Congresso Nacional vem fazendo, que afetam diretamente a política ambiental. E isso é muito grave, isso vai gerar muitos impactos e vai fazer com que a gente tenha um descontrole, né, da área ambiental. E, lamentavelmente, o que a gente vê de resultado é isso, os índices de desmatamento crescentes, a violência no campo crescente, né, a qualidade da gestão ambiental no Brasil se deteriorando significativamente. O momento principal entrave é ver que todos aqueles que atuam ilegalmente, né, e que ameaçam a vida e os territórios desses povos e comunidades tradicionais têm sido defendidos e protegidos por esse governo. Nós temos uma situação de fomento à ilegalidade, então é uma situação bastante delicada a situação que a gente enfrenta hoje, né, junto com os nossos parceiros, porque é um trabalho que vem sendo o tempo todo ameaçado. O Brasil só tem a maior área de floresta tropical do planeta, que é a Amazônia, conta de seus povos e comunidades tradicionais que fizeram a Amazônia ser o que ela é hoje. A relação entre os povos e comunidades tradicionais e a conservação florestal, ela é direta. E, nesse sentido, o nosso papel é apoiar a luta dos povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais que estão defendendo os seus direitos constitucionais e defendendo os seus territórios. Cada pessoa avaliando de que forma, no seu modo de vida, pode diminuir o seu impacto sobre o meio ambiente, mas também fazer escolhas que são mais adequadas, inclusive, né, quando vai votar. Então, buscar integrar essa preocupação, né, a cada decisão que a gente toma, né, e buscar apoiar aqueles que mais precisam e que, de fato, fazem, digamos, o trabalho, né, da conservação, que são os povos indígenas e comunidades tradicionais. Eu espero ver todo mundo nas ruas, em todas as próximas manifestações, para que a gente possa realmente retomar as rédeas do processo democrático e sustentável desse país. Na nossa missão, a produção de alimentos saudáveis, ela tem fundamental importância. Lutamos pelo direito a incentivos
a essa produção de alimentos, agricultura familiar e camponesa. Por isso, exigimos também que se aprove o PL 823 para que possamos continuar produzindo alimentos saudáveis e oferecer para a classe trabalhadora urbana também. Obrigada, Noemi, pela sua participação preciosa. Esse projeto de lei que ela citou é aquele que prevê medidas de socorro econômico para produtores da agricultura familiar, como fomento, prorrogação de dívidas. Lembrando que um projeto similar a esse foi proposto no passado e vetado pelo presidente. Esse novo já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue para o Senado, a gente vai ficar acompanhando. Agora vamos para a nossa dica de saúde. Quando se fala de contaminação por coronavírus, a preocupação maior é com a área da boca e do nariz. Mas você sabia que é possível se contaminar com o coronavírus pelos olhos? Pois é, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Vamos ver como. Hoje em Dicas de Saúde, peço permissão para tirar a máscara para fazer esse vídeo com alertas. Em primeiro lugar, o alerta em relação ao coronavírus. Então, devemos nos proteger para evitar, até porque o coronavírus também compromete a visão, compromete os olhos e, em alguns casos, inclusive levando a sequelas sérias, como a cegueira. Então, nesse sentido, é importante a proteção permanente contra o coronavírus, ajudar no controle da pandemia. E além disto, também é importante a gente estar atento a outras complicações e outras situações que a visão pode nos trazer. As patologias, as doenças como o diabetes, a hipertensão mal controladas podem também causar cegueira. Por isso é importante que você faça regularmente a sua prevenção e o seu exame com o médico especialista na visão. Importante ficar atento, né? Mas olha, o uso de óculos não é essencial, tá? Para pessoas comuns que fazem atividades comuns do dia a dia, ir no mercado, né? Respeitando aí a quarentena, o uso de máscara, a higiene já é o suficiente. Esse alerta é mais para a gente pensar, por exemplo, em evitar de colocar uma mão que possa estar contaminada nos olhos. É mais para a gente saber mesmo dessa possibilidade, porque todo o mínimo de cuidado que a gente tomar, com certeza vai fazer a diferença. Vamos para o Mosaico Cultural para encerrar o programa daquele jeito bem bonito como a gente gosta. O município de Divina Pastora, em Sergipe, é terra de um artesanato inseparável da história das mulheres locais. É a renda irlandesa, técnica europeia, que ganhou novas formas e sentidos culturais nas mãos das rendeiras da região. Os nomes de alguns pontos mostram essa reformulação. Cocada, aranha, boca de sapo são alguns exemplos. Esse modo de fazer único fez a renda irlandesa se tornar patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2009, com registro de indicação geográfica que reconhece as características únicas do patrimônio de uma região. Com agulha, linha e muita paciência, as mulheres vão dando vida à renda irlandesa, uma tradição que atravessa gerações no município de Divina Pastora, em Sergipe. A renda irlandesa, ela é uma das versões mais aceitas, é que ela veio para a região de Divina Pastora com algumas religiosas, e que essas religiosas qualificaram duas mulheres, duas irmãs, as marocas, lá em Divina Pastora. E essas irmãs começaram a produzir a renda. E a partir do momento que elas começaram a produzir, isso também despertou o interesse de outras mulheres e elas foram ensinando. Tudo começa com o desenho, chamado de risco. Geralmente são flores ou arabescos. Depois é preciso alinhavar este cordão grosso, o lacê, seguindo o risco. E aí é hora de preencher os espaços com os pontos da renda irlandesa. Este aqui se chama barrete, mas existem mais de 100 tipos de pontos. Um conhecimento que é trocado dentro da Associação para o Desenvolvimento de Renda de Divina Pastora, a ASDEREM. Se uma rendeira não sabe um ponto, se a outra amiga sabe, a gente passa sem problema nenhum. A associação tem essa característica de ensinar, passar o saber.
né? Primeiro porque a gente foi ensinado assim, né? As nossas mães, as nossas avós sempre passavam o conhecimento sem cobrar, passava de coração. E assim a gente continua. E tem muita gente jovem querendo aprender. Lilian é filha de rendeira, mas até o ano passado não tinha interesse pelo ofício. Foi no início da pandemia que as coisas mudaram. Eu tenho 22 anos e tenho um filho de 1 ano. Então, na minha gestação, eu me interessei, porque eu estava de repouso, eu não tinha muito o que fazer. E eu me interessei, minha mãe fez o convite e começou a me ensinar. E eu achava muito complexo, porque é um trabalho minucioso, pequenininho. Só que não é. Quando a gente aprende, é mais um trabalho terapêutico. A Tainá, de 12 anos, quer levar a técnica aprendida com a renda irlandesa para a carreira que pretende seguir no futuro. Eu quero ser designer de moda. É uma coisa que eu me apaixonei quando eu vi assim, o jeito que as pessoas fazem desenhos, os modelos de roupa, a elegância, a lindeza que eu me apaixonei. E eu sei que os riscos vão me ajudar, porque é uma coisa desafiadora fazer risco, que é desenho tudo simétrico, tentar tudo igual, os lados, as formas, as flores. E eu sei que isso vai me ajudar muito no futuro. Agora o desafio das mulheres é levar esse trabalho para o mundo. Atualmente elas já exportam para a Europa, mas querem abrir ainda mais portas para esse estilo único de fazer renda. Como ela é uma renda feita à mão, claro, ela não é perfeita, né? Então, ela tem pequenas diferenças que isso não prejudica a renda, pelo contrário, isso dá mais personalidade a ela, porque mostra que ela é um trabalho manual, único, feito por uma pessoa. Esse foi o nosso Bem Viver. Muito obrigada pela sua audiência. Antes da despedida, quero te convidar a participar do programa. Se você faz parte de algum movimento, tem uma iniciativa agroecológica, enfim, manda a sua saudação mostrando como você promove o Bem Viver. É só colocar o vídeo nas suas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV. Também te convido para ouvir a versão de rádio do nosso programa, que é de segunda a sexta, sempre às 11 da manhã. Você pode sintonizar em diversas rádios pelo Brasil. Para saber como, entra no nosso site, é radio.brasildefato.com.br. Além disso, tem podcast, é programa Bem Viver, nas principais plataformas de áudio digital. Por aqui na TV a gente encerra, mas esperamos você na próxima semana. Tchau!